Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo um avanço, um milagre, um sobrenatural entrando na tua casa, entrando na tua família, e que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo dentro da tua casa, que todo peso vá embora, o peso espiritual da casa, dos quartos, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que traz perturbações, tudo aquilo que traz sonhos ruins, pesadelos noturnos, terrores noturnos, aflições, angústias, nós repreendemos agora, e que entre na tua casa a paz de Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo e a força do nosso Deus. Eu oro agora por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor, a tua palavra diz, é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. E diz lá em Isaías 53 que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Oramos por cura, oramos por milagre, oramos por maravilhas agora acontecendo no corpo físico dessa pessoa. Oramos para que toda impossibilidade que essa pessoa tem, que haja cura, haja milagre. Senhor, nós colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Sim, Jesus, Tu podes, e nós oramos agora declarando o milagre de Deus está sobre essa pessoa. O milagre de Deus está sobre essa casa. O milagre de Deus está sobre essa família. Que caia por terra o laço de Satanás, que caia por terra a armadilha do inimigo. Oramos também, Pai, por todos aqueles que intentam contra a nossa casa, contra a nossa família, e até mesmo más influências próximo dos nossos filhos. E te pedimos, Pai, guarda os nossos filhos e proteja-os de toda influência do mal. Também oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude em nossas decisões, nos dê sabedoria. Queremos ouvir a Tua voz e queremos ser guiados por Ti, doce e amado Deus, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. E se você entrou aqui hoje pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Deus uma ajuda, pedindo a Deus uma direção, vai vir hoje para a tua vida. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui de uma irmã que nos acompanha. Inclusive, nós pegamos o testemunho dela nos comentários. Nos comentários o nome é Irineu Melo. Meu testemunho neste canal: Deus me curou de varizes e hemorragia e do medo da visão. Certo? Que Deus abençoe você em o nome de Jesus. O Senhor curou, o Senhor operou um milagre. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. Ele pode todas as coisas. Coloca a sua fé em Jesus. Amém? Coloca a sua fé em Jesus. Coloca a sua fé nele, porque Ele não falha, Ele não decepciona, Ele não abandona, Ele não ignora. Jesus. Amém? Escreve aqui nos comentários, Jesus pode todas as coisas. Escreve aí com fé, crendo que você não está simplesmente numa live, mas você está também na presença de Deus agora, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, e a palavra é: melhor é ouvir a Deus. Sempre é melhor ouvir a Deus. Sempre é melhor ouvir a Deus. É melhor do que ouvir os amigos, é melhor do que ouvir os muitos conselheiros, é melhor do que ouvir muitas vezes gente que está indo para trás e quer que você vá para trás também junto com eles. Às vezes é melhor do que ouvir a família, certo? Ainda que a Bíblia diga que na multidão de conselheiros há sabedoria, e eu acredito nisso, certo? Que na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem conselhos que a gente recebe de uma, de duas pessoas, que muitas vezes não é o conselho de Deus. É o conselho do coração daquela pessoa, mas não é o conselho de Deus.
certo? Então, quando a Bíblia fala da multidão de conselheiros, não está falando de um ou dois que estão falando bobagem, está falando de multidão de conselheiros mesmo, pessoas que estão alinhadas, pessoas que você pode abrir o coração para elas e pessoas que andam pela sabedoria divina. O que nós vemos hoje é muitas pessoas, sabe, que a vida delas não é vitória, não é sucesso, e as pessoas muitas vezes seguindo essas pessoas, seguindo o conselho dessas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso conselheiro maior deve ser o Espírito Santo. E sim, nós devemos buscar pessoas conselheiras, mas pessoas que tenham uma vida alinhada com Deus e pessoas que estejam vencendo, pessoas que estejam rompendo. E olha só, em Provérbios capítulo 3, preste atenção nessa palavra, Provérbios 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar no Senhor de todo o nosso coração e não no nosso próprio entendimento. O que a Bíblia está dizendo é que tem algumas coisas que nós não vamos entender direito e que ali devemos confiar em Deus, se foi Deus, tá? Se foi Deus, se está na palavra de Deus, então confia. Se foi Deus e está na palavra de Deus, confia. Não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não te apoia aí. Ainda que você ache, mas será que vai dar certo confiar em Deus? Será que vai dar certo? Vai dar certo. Confia em Deus, coloca a sua fé em Deus, é o que a palavra de Deus diz. E aqui diz mais, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que tremendo essa palavra. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, todos. Ou seja, para onde eu ir, eu tenho que reconhecer que eu preciso da direção de Deus. Eu não posso tomar uma decisão baseada no que eu estou sentindo. Porque se você me ferir emocionalmente, digamos que eu e você sejamos sócios. Um exemplo, tá? Eu e você somos sócios. Aí você vem e me ofende. Bem, no calor do momento, é claro que eu não vou querer mais ser seu sócio. Mas se eu orar, o Espírito Santo pode dizer para mim: olha, no calor do momento, você falou coisas, você ouviu coisas e ninguém está certo. O que você tem que fazer é permanecer. Tá bom, Senhor. Ou seja, no calor do momento, você está lá discutindo, né, com a sua mulher, está discutindo com o seu filho. Aí você, no meio da discussão, você diz: não, porque eu vou embora dessa casa, porque eu vou abandonar isso aqui. É o calor do momento. Reconheça Deus no teu caminho. Não deixa com que a voz, sabe, a voz interna da alma, que diz: faz isso, faz aquilo, e movimente você para fora da direção de Deus. É por isso que a Bíblia diz aqui: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Vai mudar de trabalho, ora a Deus. Vai mudar de igreja, ora a Deus. Vai terminar um noivado, um namoro, ora a Deus. Vai mudar de cidade, ora a Deus. Vai fazer um grande investimento, ora a Deus. Vai desfazer uma parceria de negócio, ora a Deus. Vai desmanchar uma sociedade, ora a Deus. Vai começar a construir, ora a Deus. Tudo na nossa vida tem que passar pela oração. Porque o calor do momento é o calor do momento. No calor do momento, sabe, você está ali negociando um carro para comprar, de repente a pessoa fala uma coisa para você que você não gosta, você diz: eu não quero mais isso, não quero mais esse carro. Mas é o calor do momento, o negócio é bom, né? E o que você tem que fazer? Você tem que orar. É que as nossas emoções, elas falam alto. Escreve isso aqui nos comentários para você gravar. Nossas emoções falam muito alto. Escreve aí: nossas emoções falam muito alto. E quando as nossas emoções elas falam e elas falam alto, o que acontece? Nós podemos nos enganar, pensar que é a voz de Deus, quando na verdade é a voz da nossa alma gritando, a nossa alma chamando alto, querendo chamar
né, a nossa vida para aquilo que ela está sentindo. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Eu posso me enganar. Não, mas você ouve a Deus, mas eu posso me enganar. Porque todos nós somos falhos. Todos nós somos limitados. E todos nós temos uma alma. Todos nós temos um coração. A gente, sabe, não está sempre calmo. Tem dias que você está pressionado. A Bíblia diz que a mera opressão faz o sábio agir como louco. A mera opressão, a pressão, os problemas, as angústias, né? Coisas que nos desesperam, um problema com o filho, um problema no casamento, quando você vê um filho chorar, né, por uma coisa que está passando. Sabe, eu não esqueço de uma família onde era só o casal e o filho, né? E o filho acabou casando. E daí o que aconteceu? O filho casou e a mulher começou a aprontar para ele. E daí os pais ficaram assim com o coração na mão, né? Os pais ficaram com o coração na mão, choravam por aquele filho, intercediam por aquele filho, e o filho lá sofrendo. E quando eu vi essa cena assim, eu pensei, puxa, né? Mesmo o filho estando casado, os pais ainda sofrem pelos filhos, né? Então é muito importante a gente compreender que a nossa alma vai falar muito forte, né? E o que o pai e a mãe vão dizer naquele momento que o filho ali está naquela situação? Eles vão dizer, não, separa, volta para casa, né? Por quê? Porque naquele momento é o coração de pai falando, Deu a primeira, eu posso dizer, sabe, o primeiro problema ali. Só que se você orar, Deus pode mostrar para você uma outra maneira de resolver aquele problema. É por isso que nós temos que cuidar o coração de pai e mãe, nós temos que cuidar o coração, sabe, de amizade, né? O coração de família. Nós temos que cuidar isso, porque o nosso coração, ele pode se colocar na frente, né, da vontade de Deus. Às vezes é o nosso coração, não é a vontade de Deus, é o meu querer, é o que eu quero, não é o que Deus quer. O que Deus quer é uma coisa, o que eu quero. Agora você me pergunta assim, tá, mas o que eu faço? O que eu faço? Eu quero agradar a Deus, mas eu não quero fazer o que Deus está me pedindo. Eu quero agradar a Deus, mas o que Deus está me pedindo para mim largar essa situação não é fácil para mim. Eu sei que não é fácil, mas e quando que foi fácil? Você entende o que eu estou falando? Quando que foi fácil? Porque é isso que a gente tem que entender. Tem coisas que às vezes não é fácil, gente. Não é fácil você abrir mão de uma coisa. Não é fácil você sair, sabe, de um lugar, de uma zona de conforto. Não é fácil você, sabe, ter que lidar com certas coisas. Não é fácil, mas seguir a direção de Deus, reconhecer o caminho de Deus é o melhor caminho para mim. É o caminho mais seguro. É o caminho que vai me proteger. É o caminho que vai guardar a mim e a minha casa. Eu não me animo a seguir um caminho que não foi aprovado por Deus. Porque até quando você sai de uma direção de Deus, você tem que ter humildade para reconhecer quando você está errado, para reconhecer quando você se precipitou, sabe? E voltar atrás. Você lembra do filho pródigo? Eu falei sobre isso na oração da manhã. O filho pródigo caiu em si. E quando ele caiu em si, ele disse, eu vou voltar, eu vou me levantar e vou voltar. Por quê? Porque ele viu que ele estava errado. Ele viu que ele estava num caminho que era dele, não era o caminho de Deus para ele. O caminho nosso pode nos levar à destruição. O caminho nosso pode nos levar à perda total. O caminho nosso pode nos levar, muitas vezes, até para a dor. Mas o caminho de Deus, mesmo que você enfrente aflições, o caminho de Deus, mesmo que você enfrente grandes desafios, é o caminho mais seguro. O caminho de Deus é o caminho mais seguro. O caminho de Deus é o caminho que você tem todo o suporte. Você não tem o suporte só da terra, você tem o suporte do céu.
sabe? É os olhos de Deus sobre você, é a mão poderosa dele sobre você. E eu vou dizer para você, não tente trocar o caminho de Deus pelo teu caminho, pelo caminho do teu coração. Siga o caminho de Deus. Siga o que Ele está colocando diante de você. Não deixa as tuas emoções gritarem, não deixa a tua alma gritar. Siga a direção de Deus. Siga, sabe, aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus avisa. Siga o caminho de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero agora, antes de declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração, compartilhar essa palavra. Tem muita gente aí que talvez esteja para tomar alguma decisão. Siga o caminho de Deus e não do teu coração, certo? O teu coração é enganoso. Siga o caminho de Deus, o que Deus está colocando para você. Então, antes de você mudar de cidade, antes de você decidir vender o que Deus te deu, enfim, antes de qualquer coisa, ore a Deus. Se essa for a vontade de Deus, sinal verde, segue em frente. Mas se não for a vontade de Deus, ora um pouco mais, considera um pouco mais, sabe? Pede ao Senhor, para o Senhor dirigir as coisas e o Senhor vai dirigir. Amém? Bem, compartilhou aí com 10, com 20, com 100, com 1000, compartilha em nome de Jesus. Deixa eu falar para você da nossa academia aqui no Global. Quem se inscrever até domingo na academia vai ter acesso a 21 e-books que a gente preparou para você. São livros digitais para você ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Tenho certeza que vai edificar muito a tua vida e vai te abençoar. E um detalhe, quem se inscrever até domingo, ao meio-dia, a inscrição do primeiro mês da academia aqui no Global será menos de R$10. Exatamente, menos de R$10. Por que nós estamos fazendo isso? Para você experimentar. Queremos que você experimente a academia. Queremos que você entre lá e veja como é. E se depois você não se agradar, com 29 dias, 20 e poucos dias, você pode cancelar. Se não conseguir cancelar, entre em contato com a minha equipe. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito da academia aqui no Global. Vai ser um tempo profético aí na tua vida, vai ser um tempo de crescimento. Ano que vem nós vamos ter um módulo de teologia dentro da academia, para você que deseja, sabe, aumentar o seu conhecimento, se aproximar de Deus, buscar mais o Senhor. Dentro da academia nós vamos ter um módulo de teologia, certo? Vai ser uma bênção, vai te abençoar tremendamente em nome de Jesus. Tenho certeza que essa plataforma é uma plataforma de Deus para abençoar a tua vida muito em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. E para você que quer se inscrever na academia, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. Se Deus está tocando no teu coração para andar mais perto de nós, vem andar mais perto de nós dentro da academia aqui no Global. Amém? E olha só, nesse sábado nós vamos ter a vigília do Espírito Santo no coração do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Vai estar comigo alguns preletores de fora e nós vamos começar às 18 horas e nos vamos à noite, certo? Então teremos 3 ministrações na vigília, vai ser um tempo de impacto, vai ser um tempo de busca, vai ser um tempo de entrega, vai ser um tempo maravilhoso. O endereço da igreja que eu e minha esposa somos voluntários é Rua Carlos Ur, número 935, tá? Eu e minha esposa somos voluntários nessa igreja e vai ser um prazer receber você e receber a sua família, em nome de Jesus Cristo. E no domingo teremos a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor às 9h30 da manhã e às 20 horas. Eu estarei ministrando no culto das 9h30. Convido você a estar com a gente, ok? Tá aí o convite. Ora a Deus aí. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Você já deixou a sua curtida aqui nesse vídeo? Já se inscreveu no canal, você que está aqui pela primeira vez? Vamos andar juntos. Compartilha com outras pessoas essa oração. Manda aí para amigos. Alguém precisa ouvir essa palavra. Alguém próximo de você. Você está aqui para ser abençoado? Sim, você está aqui para ser abençoado. Mas você está aqui também para abençoar outras pessoas. Então pega o link aí e compartilha. As pessoas têm que terem o seguinte sentimento dentro de si. Eu estou sendo abençoado. Mas essa semente não pode morrer em mim. Eu tenho que abençoar outras pessoas, certo? Então, devemos entender que a bênção não pode parar em nós. Se eu estou sendo abençoado, eu tenho que abençoar. Se eu estou sendo abençoado, eu tenho que abençoar. Então, manda essa oração aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça sobre a vida de cada pessoa que está aqui orando junto comigo nesse momento. Eu quero fazer uma declaração profética, Pai, em favor dessa família. E a declaração, Senhor, que eu faço hoje é que toda essa casa será dirigida pelo Senhor. O Espírito Santo os guiará, sempre mostrará o caminho, sempre dará sinais, através de visões, de sonhos, através da confirmação, da testificação no interior, através da palavra, através de um homem de Deus. Essa pessoa que está buscando ouvir a Deus, ela terá a resposta. Senhor, a Tua palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Meu Deus, oramos por respostas que chegarão até essa pessoa. Ela irá orar e ela terá resposta. Em nome de Jesus, a resposta vai chegar no caminho dela, a resposta vai chegar na casa dela, a resposta vai chegar para ela, a resposta de Deus. A resposta de Deus vai chegar para ela. Oramos para que o Senhor tire todo o atrapalho do caminho dessa pessoa, toda a confusão, toda a inveja, toda a maldade que saia do caminho em nome de Jesus. Dá vitória para o teu filho, Pai. Dá vitória para a tua filha. Oramos, Senhor, pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Oramos por mulheres que não conseguem engravidar. Cremos que Jesus Cristo cura. Cremos que Jesus Cristo opera milagres e te pedimos um milagre sobre esse casal. Um milagre, Pai, sobre essa família. Que o Senhor intervenha, que o Senhor opere um milagre. Meu Deus, eu oro para que o Senhor tire as pedras do caminho, para que todo espírito de crítica, todo mal lançado contra essa pessoa, toda praga lançada, toda maldição lançada, seja quebrada agora. Nós abençoamos a tua vida e declaramos que tu é uma bênção, declaramos que teus filhos são uma bênção, declaramos que teu casamento é uma bênção, declaramos que a tua empresa é uma bênção, declaramos que a tua empresa é uma bênção. Em o nome de Jesus, que a mão do Senhor seja sobre ti, a mão de favor, a mão de graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a ti, meu Pai. Amém, gente querida. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa oração no nome de Jesus. Paz, prosperidade, salvação na tua casa. Eu quero mandar um abraço também a todas as crianças. Tem muita criança que assiste aqui as orações. Um abraço para vocês, viu? Jesus ama vocês. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Senhor está à nossa frente, que Ele é quem nos guarda e que nenhum mal tem poder para nos prejudicar. Declaramos que a vida de Deus está na nossa casa, a paz
a prosperidade. Leva embora, Senhor, toda a insônia, toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a angústia, todo o peso espiritual. Que a presença de Jesus Cristo, que a luz de Jesus Cristo esteja na nossa casa, nos quartos. Que o ambiente da nossa casa seja um ambiente de paz, seja um ambiente de harmonia, seja um ambiente que a vida de Deus esteja manifestada. Também oramos, Pai, declarando a nossa total e completa dependência do Senhor. Meu Deus, tudo na nossa vida está nas Tuas mãos. Entregamos a Ti, pedimos o Teu cuidado, pedimos a Tua proteção, pedimos o Teu livramento, Senhor. No nome de Jesus Cristo, visita essa casa, visita essa família, visita esse lugar com graça, visita esse lugar com poder, meu Deus. E aonde houver correntes espirituais, aonde houver vícios, aonde houver amarras, nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus Cristo, cai por terra, seja desfeito, seja quebrado agora. E apresentamos ao Senhor todas as nossas cartas, as nossas orações específicas. Nós apresentamos para Deus, apresentamos nossos pedidos de oração, nossa família, aqueles que estão pedindo pela saúde, aqueles que estão pedindo pela casa, aqueles que estão pedindo a Deus em favor de um projeto, de um sonho ou pela salvação de todos da sua casa, da sua família. Senhor, nós nos unimos em fé e oramos por um milagre. Cremos, ó Deus, que o Senhor está trabalhando, cremos que o Senhor está agindo, cremos, ó Deus, colocamos a nossa fé totalmente em Jesus Cristo e na Sua palavra. No nome de Jesus Cristo declaramos vida de Deus manifestando, a vida de Deus tocando agora. Graças te damos, Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Me perguntaram hoje, na caixinha de pergunta, como que eu sei que Deus está ouvindo a minha oração e está trabalhando na vida da pessoa que eu estou orando? E a minha resposta foi que nós precisamos viver por fé e não por vista. Quando oramos, devemos estar apoiados na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus está nos ouvindo e está nos respondendo. Então Deus está trabalhando. Ainda que você não veja, ainda que parece que até as coisas, em vez de melhorar, podem até estar piorando, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Quando oramos, Deus trabalha. Quando colocamos nas mãos dEle, Ele trabalha. Ele é fiel. Coloque a sua fé nele. Não pare de orar, não pare de buscar. E você que ainda não fez a sua carta para Deus, pode pensar assim, não adianta eu entrar agora, já está no 9º dia da oração. Adianta você orar, adianta você clamar. Faz uma carta, você pode baixar essa carta aqui, direto no meu site, certo? É gratuito. Ou você pode, tá? Ou você pode pegar uma folha em branco e fazer a sua carta para Deus, ok? Mas não deixe de se mover pela fé, de agir pela fé. Deus me deu uma palavra e antes de eu começar a compartilhar essa palavra, eu quero pedir para você já deixar sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe também com o máximo de pessoas que você puder. Mande para o máximo de gente. Mande para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Eu recebi um testemunho muito bonito da Josiane e ela escreveu assim: graça e paz. Mais um bebê está sendo gerado como fruto das campanhas e orações. Nossa sobrinha Kelva não podia engravidar, segundo a medicina. Porém, Deus fez um milagre. Ela está grávida. Glória a Deus. Que Jesus continue abençoando o Senhor e sua família. Muito obrigado por orar por nós todos os dias. Temos aprendido muito com suas instruções e Deus tem operado maravilhas em nossas vidas e ministério. Um abraço. Deus é fiel. Jesus opera milagres. Coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Diga comigo, eu coloco a minha fé em Jesus Cristo. Coloque nele, coloque na palavra dele. Creia com toda a sua fé, com todas as suas forças. A palavra que Deus me deu é: quem ativa essa chave espiritual que está no Salmos 1,
nunca mais vive na escassez. Existe uma chave espiritual no Salmos 1, do verso 1 ao verso 3. Eu quero meditar com você. E através dessa palavra, eu creio, muita coisa aí vai ser ativada na sua vida. Você crê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é tão tremendo. Essa passagem é tão linda. Ela está dizendo bem-sucedido, abençoado a pessoa que cumpre princípios, a pessoa que tem prazer na lei do Senhor. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouco com você. O reino de Deus não responde apenas a orações, mas também a chaves espirituais. Chaves que você segura com as suas mãos, chaves que você pratica. Quando você aciona essas chaves, cumprindo princípios, você ativa no reino do Espírito bênçãos de Deus, liberações do céu sobre a tua vida. Escassez não resiste um espírito que alinhado com os princípios do reino. Qualquer tipo de dificuldade se rende quando uma pessoa está alinhada com os princípios do reino de Deus. Quem ativa a chave certa nunca mais volta ao ciclo da falta. Pessoas que descobrem essa verdade, pessoas que ativam essa chave, elas não voltam mais a viver na dificuldade. Eu não estou falando que mesmo que você descubra essa chave espiritual, mesmo que você pratique os princípios, que você não vai ter mais desafios ou problemas pela frente, não. Os problemas vêm. No entanto, nós precisamos crer que nós estaremos tão fortalecidos por Deus, tão abençoados, que alguns ciclos não vão ter poder de nos atingir mais. Deus não responde à necessidade, mas a princípios. Eu sempre ouvi falar, as pessoas que têm dificuldade de crer em Deus, elas dizem assim: se Deus existe, por que existe tanta necessidade no mundo? Mas se você ler a palavra, porque ali está o nosso manual de vida, ali está toda a direção de Deus para o homem. Se você ler a palavra, você vai ver que Deus não responde à necessidade. Deus responde a princípios. Princípios que o homem segue, princípios que o homem pratica. O que ativa as promessas, o que ativa as bênçãos é um caminhar nos princípios da palavra de Deus. É você caminhar em obediência. Você sabe, a Joyce Meyer, ela fala uma coisa assim que para mim é impressionante. Ela fala que a desobediência, ela é um pecado terrível para Deus. Porque ela diz que você é abençoado por obedecer, mas você perde por se omitir. E quando você caminha contra um princípio de Deus, contra um princípio, quando você deixa de praticar, quando você ignora um princípio de Deus, você está atraindo o que não é bom para a sua vida. Existem 3 chaves que mantêm você fora da porta de bênçãos. 3 chaves. Pensar dentro da caixa mantém você fora da porta de bênçãos. A pessoa que não pensa fora da caixa, mas só pensa dentro, ela não consegue viver nunca o que Deus tem para ela, porque ela pensa que não existe nada fora daquilo. E ela acaba permitindo com que esse espírito de mediocridade a limite, porque ela pensa, sabe, a solução só vai vir daqui, mas Deus é um Deus ilimitado e Ele pode fazer coisas muito além, até da forma como nós estamos pedindo.
Então, às vezes você pede para Deus um recurso, Ele dá mais trabalho, lhe conecta a alguém, lhe dá uma ideia. Por que as pessoas insistem em pensar que a prosperidade vem só em forma de dinheiro? A prosperidade, ela vem em forma de muitas coisas. Porque Deus é um Deus que traz recursos a nós de uma maneira surpreendente. Ele pode trazer recurso financeiro, não só por meio de dinheiro, mas por meio de ideias, por meio de uma reunião, por meio de uma oportunidade, por meio de algo que Ele colocou nas tuas mãos. Ou seja, Deus pode trazer um recurso de meios distintos, não usuais, para nos surpreender. A segunda chave que mantém você fora da porta da bênção é quando você age como um sobrevivente. Exatamente. Quando você age como um sobrevivente, você fica fora da porta de bênção. E isso impede pessoas de prosperarem. Porque elas pensam da seguinte maneira: elas pensam, eu tenho que trabalhar para sobreviver, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso me esforçar ao meu máximo. O trabalho é importante, se esforçar é importante, mas ter essa mentalidade de sobrevivente, sabe, vai fazer você ter muitas perdas na sua vida. Você tem que ter uma visão maior. E se você quer pensar fora da caixa, você não pode agir como um sobrevivente. Terceiro, reagir como alguém carente de identidade. Isso mantém você também fora das portas de bênção. A pessoa que não sabe quem ela é, ela vai ser levada, sabe, por qualquer influência que abata ela ou tire ela do foco dela. Então, quem não sabe o que é muito fácil de ser manipulado. E é isso que mantém as pessoas fora da porta de bênção. É isso que mantém elas lá de fora. Então essas três chaves aqui mantêm você fora da porta. Pensar dentro da caixa, agir como sobrevivente e reagir como alguém carente de identidade. Naquele texto do Salmos 1, a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Existe um governo em você adormecido. O salmista não está falando de religião, ele está falando de posicionamento mental e espiritual. Então, quando a Bíblia diz não senta na roda dos escarnecedores, está falando de você ter um posicionamento. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que estão fazendo planos para destruir os outros. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que tudo que fazem é falar mal dos outros. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que a conversa delas é imoral. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que não têm caráter nos negócios. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que estão mentindo para todo mundo. É um posicionamento, é um governo. É um governo que você exerce, mental e espiritual. O conselho dos ímpios, como a Bíblia está dizendo ali, é o sistema do mundo. Então, quando a Bíblia diz para você, sabe, não aceitar o conselho dos ímpios, nem sentar na mesa dos escarnecedores, está falando do sistema do mundo. Está falando de você aceitar viver nesse sistema. E qual que é o sistema do mundo? A comparação. O mundo está a todo momento se comparando. É o sistema da escassez. É o sistema do medo. Medo de investir, medo do amanhã, medo do que vão pensar, do que vão falar de você, é o medo. Atraia a mentalidade do reino, porque a mentalidade do reino é uma mentalidade de governo. Eu não aceito isso para a minha vida. E quando você assume essa mentalidade do reino, você para de viver atrás de migalhas. Essas promessas de prosperidade que está no Salmos 1, é para a pessoa que tem prazer na palavra do Senhor.
pessoa que tem prazer, ou seja, ela não tem a palavra de Deus apenas como um alívio emocional, mas como um código de governo. Ela tem a palavra de Deus como a saída para ela sair da escassez, para ela sair da dificuldade. Eu aprendi que a pobreza de todo tipo, mental, espiritual, financeira, não é falta de dinheiro, é falta de propósito. É falta de você saber aonde Deus te quer e o que Deus quer ver você fazendo. A escassez só governa onde o reino não foi instalado. Será que o reino já foi instalado na sua vida? Porque a nossa mentalidade, quando a mentalidade do reino está em nós, nós não recusamos mais algumas oportunidades e não perdemos mais algumas coisas que aparecem para nós. O reino não entra por portas emocionais. O reino entra por posicionamento espiritual. Eu não vou me sentar nessa mesa. Eu não vou ouvir isso. Eu não vou participar disso. Posicionamento espiritual. Muitos aguardam uma transferência divina para mudar a sua realidade. Mas eles esquecem que o que muda a vida deles não é uma transferência divina, é um posicionamento espiritual. O reino de Deus, se nós queremos o que tem no reino, a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Para que o reino de Deus libere sobre a sua vida, tem que haver alinhamento da sua vida, da sua mente, das suas emoções. Tem que haver alinhamento para a liberação. Sem alinhamento com o reino, não tem liberação espiritual. E é isso que você e eu precisamos. Precisamos de alinhamento para as coisas começarem a fluir, para a gente começar a prosperar e para avançarmos segundo Deus quer que avancemos. Essa é a palavra que Deus está dizendo para você hoje. Se houver um alinhamento com o reino, vai haver liberação. E o que nós precisamos hoje é tomar posse, nos apropriar dessas chaves espirituais que vão ativar as promessas de Deus na nossa vida e vai fazer com que as grandes coisas que Deus tem no seu destino possam se abrir para você e você entrar em uma nova temporada, em uma nova estação. A Bíblia diz que nem as folhas das árvores caem quando você está plantado junto à fonte de Deus de revelação, a fonte de Deus de discernimento, quando você está conectado à mente do Espírito. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, falando sobre a importância de você estar, instalado dentro do reino, de você estar conectado dentro do reino de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero convidar você a participar da nossa mesa de conselhos, que nós teremos amanhã na Academia Quino Global. É exclusivo para quem é aluno da Academia. E se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno na Academia Quino Global. O link está aqui na descrição ou diretamente no nosso site www.vinicius17.com.br. Também você pode adquirir nossos livros. Eu já tenho 20 livros escritos para a glória de Deus. Cada um dos nossos livros tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Esses dois aqui são devocionais, que você pode começar a qualquer tempo e que vão fazer a diferença na sua vida. Eu tenho recebido grandes testemunhos de como Deus tem abençoado a vida das pessoas através desses devocionais. Você pode adquirir e também dar de presente para outras pessoas lá no meu site www.vinicius17.com.br. Quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se você perdeu a minha live das 9 da manhã hoje, eu lhe aconselho a assistir. Tem alguma chave de Deus ali que vai te abençoar tremendamente. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio.
A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Pega agora a sua carta que você fez para Deus, lembrando que o propósito dessa oração que nós estamos é aprender a fazer orações específicas, certo? Então, você que já escreveu a sua oração em detalhes, nós vamos orar agora e apresentar a Deus, amém? Senhor Deus e Pai, nós oramos em favor de cada pedido, de cada oração específica, de todos aqueles que colocaram os detalhes na sua oração. Senhor, esta carta que eu estou segurando representa todas as cartas, todas as orações específicas que estão sendo feitas no nome poderoso de Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em Jesus. Cremos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Cremos que Ele é poderoso. Cremos que Ele é grande. Cremos que Ele é tremendo. Por isso, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, apresento sua casa, apresento sua família e oramos agora por respostas divinas, Pai, em favor de todos os nossos pedidos de oração, como está escrito na Tua palavra, Senhor. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, abre-se-lhe-á, Senhor. Que portas se abram aqui através desse propósito. Também oro por todo aquele que está doente, para que seja curado. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Toda dor nas pernas, nos braços, renda-se a Jesus Cristo. Infecções, inflamações, dores de qualquer tipo, rendam-se a Jesus Cristo. Meu Deus, toque com teu poder na vida de cada pessoa que está em oração junto comigo e aviva, opera, Pai, intervém, libera do teu sobrenatural agora, é o que nós pedimos a Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita essa casa, visita essa família, derrama do teu favor sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão em oração junto conosco. Pai, eu oro para que todo bloqueio espiritual seja quebrado, para que toda influência do mal seja desfeita e que venha tempos de crescimento, de avanço, de paz, de prosperidade sobre a vida dessa pessoa e sobre a sua família. Oro, Pai, para que o Senhor derrame da Tua graça e derrame do Teu favor sobre a vida deste homem, desta mulher, dos jovens, das crianças, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, para que a Tua mão de poder repouse sobre a vida dessa pessoa e que todo laço de Satanás seja cortado, que toda obra de maldade seja cancelada no nome de Jesus. E te pedimos, faça justiça, Pai, aos teus filhos que clamam a Ti de dia e de noite, e opera milagres. Intervém, Pai, que toda injustiça, que toda contrariedade, que toda maldade seja dissipada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que as pessoas que estão enfrentando o ciúme de outras pessoas, que essa pessoa tenha vitória no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dela e declaro saúde de Deus, paz de Deus. Que o Senhor avive a tua casa, que todos na tua casa conheçam a Jesus Cristo, tenham uma experiência com Deus, que todo tipo de insônia, todo tipo de enjoo, todo tipo de dor vá embora em nome de Jesus e que a paz de Cristo encha a tua vida, encha o teu lar. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa oração, você foi abençoado, eu creio. Amém? Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas e amanhã, 6 da manhã, eu quero ver vocês aqui junto comigo, crendo
no poder de Deus. Um abraço a todos e até mais.